Vamos abrir as nossas Bíblias para o livro de Isaías, no capítulo 8, versículo 9. Isaías, capítulo 8, versículo 9. Até o versículo 15. Amém? Irmã Elaine, leia para nós. 8:9. Isaías 8, de 9 a 15. Alvoroçai-vos, ó povos, e sereis quebrantados. Dai ouvido todos os que sois de linguagem, terras. Cingi-vos e sereis feitos em pedaços. Cingi-vos e sereis feitos em pedaços. Tomai juntamente conselho, ele será dissipado. Dizei a palavra, e ele não subsistirá, porque Deus é conosco. Porque assim o Senhor me disse com forte mão, e me ensinou que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chamar conjuração, e não temais o seu temor, nem ao povo vos assombreis. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Até aí tá bom. Amém. Até o versículo 13, né? Podeis assentar em nome do Senhor. Eu gostaria de falar com os irmãos a respeito deste versículo, né, da palavra de Deus, que diz: não chameis conspiração a tudo quanto este povo chama conspiração, e não temais aquilo que ele teme, o que o povo teme, nem por isto vos assombreis. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor e o vosso assombro. Amém. A palavra de Deus nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando nós começamos a temer a Deus, quando nós começamos a ter medo de pecar contra Deus, então nós estamos entrando na sabedoria de Deus. O povo está desesperado, o povo está atônito, o mundo está parado, o mundo está sem saber o que fazer. Estava ouvindo a mensagem hoje de um pastor, e ele dizia que ninguém sabe o que é certo fazer. Se é certo fechar as igrejas, aí o povo diz: mas o pastor não tem fé. Fechou a igreja, o povo precisa orar, o povo precisa buscar a Deus, agora ele fecha a igreja. Que pastor sem fé é este? Mas se ele abre a igreja, o povo já diz que ele está afrontando as autoridades, ele está colocando em risco a comunidade, colocando em risco, está ajudando na propagação do vírus. Então, o homem em si não sabe como fazer, como agir, nem os homens de Deus. Igual ele estava falando, estamos vivendo um momento a qual servo nenhum de Deus viveu nesta geração. O que está acontecendo, ninguém sabe, pode discernir ao certo o que é certo fazer. E a palavra de Deus nos diz que não chameis conspiração, tudo quanto eles chamam conspiração. E não temais aquilo que eles temem, nem vos por isto vos assombreis. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai. Seja Ele o vosso temor e seja Ele o vosso assombro. A palavra de Deus nos diz que nós temos que temer a Deus. Nós temos que ter medo de Deus. Porque Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Deus de todas as coisas. Amado, Deus não perde o controle do mundo, não.
Deus nunca perdeu o controle da sua criação. Ele é soberano sobre tudo. Quando o povo estava pecando, o povo estava ofendendo Deus, o povo estava numa situação que Deus não conseguia mais ter comunhão com o homem. Então o que Deus fez? Ele trouxe o dilúvio e ele renovou toda a terra e ele começou uma nova humanidade através de Noé. Porque Deus tem o controle, ele acaba com tudo e começa de novo na hora que ele quiser. Sodoma e Gomorra estava pecando tremendamente contra Deus. Sodoma e Gomorra estava ofendendo Deus. Sodoma e Gomorra não tinha temor de Deus, não tinha medo de Deus. Deus veio e destruiu a cidade. E aprove a Deus pela oração de Abraão em buscar justos dentro daquele lugar. E Deus encontrou a Ló, e Deus tirou Ló e a sua família de Sodoma e Gomorra, e destruiu homens, mulheres, crianças, mulheres grávidas, destruiu tudo, porque Deus tem o controle. Ele acaba com tudo e ele começa do zero. Se Deus quisesse novamente acabar com a humanidade totalmente, se ele não encontrasse um justo, alguém que achasse graça diante dele, ele poderia formar outra e começar tudo de novo do zero. Então Deus não perde o controle de nada. Deus está sob o controle de tudo. Aleluia. E quando Deus envia a sua palavra, Ele envia a sua palavra para trazer salvação. Deus não estava suportando Nínive. Deus não estava aguentando Nínive. Então o que Ele fez? Ele enviou o profeta. O profeta não queria ir, Jonas, mas Deus fez com que Jonas chegasse até lá. Com toda a rebeldia de Jonas, indo para outro lugar, Deus não, você vai para cá. Jonas pegou outro rumo, Deus não, você vai para cá. E fez com que Jonas foi lançado ao mar, fez com que um monstro, um peixe muito grande engolisse a Jonas. E Jonas passou 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Um milagre, porque tudo que entra no nosso estômago, nos estômagos dos animais, é rapidamente triturado, com ácidos, com as coisas que tem dentro do nosso corpo, e qualquer alimento é dissolvido, e Jonas se manteve ali intacto, porque Deus estava esperando Jonas se arrepender. E quando Jonas reconheceu aquilo, talvez seja por isso que Jonas orou. Há tanto tempo estou vivo, Deus deve ter algum propósito na minha vida, eu vou buscar ao Senhor. E ele buscou o Senhor, e Deus ouviu a sua oração no ventre do peixe, e Deus fez com que o peixe vomitasse Jonas lá na terra onde Jonas não queria ir, na terra de Nínive, na praia de Nínive. E quando aquele povo viu aquele homem saindo da boca do peixe, aquele povo ficou assustado. Eu digo isso, não está escrito, mas certamente alguém viu e foi testemunhado. Sabe por quê? Porque todos creram na palavra dele. Imagina se alguém saindo agora, falando com o mundo que Deus vai destruir a cidade de Contagem. Todo mundo está louco. Esse cara está louco. Mas se acontece com algo maravilhoso, como se alguém caísse de um avião, uma altura incrível, e batesse no chão e se levantasse, e muitas pessoas vissem, e ele começasse a pregar, então as pessoas iam dar ouvido. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos, por quê? Porque, esse homem caiu de uma altura de 10 mil metros, bateu no chão, levantou e agora está pregando. Esse homem veio de Deus. Então o rei, quando soube daquilo, se arrependeu. E pregou para toda a cidade, e mandou que toda a cidade jejuasse e orasse e clamasse ao Deus do céu, para que porventura achasse misericórdia. E aquela cidade se arrependeu, e aquela cidade se prostrou diante de Deus, e Deus perdoou aquela cidade, e 120 mil almas que estavam condenadas à morte foram salvas. Aleluia, foram salvas. Jesus dá testemunho disso.
que no dia, né, no dia final, Nínive se levantará e condenará esta geração. Aqueles habitantes de Nínive vão ressuscitar e vão condenar as gerações, aquela geração que Jesus ali estava e não cria, aqueles que não criam, lógico, mas só estou mostrando que Jesus testifica que Nínive foi salva. Aleluia. Sabe por quê? Porque temeu a Deus. Temeu a Deus. Todos aqueles que temem a Deus alcançam a misericórdia de Deus. E eu gostaria com os irmãos de entrar lá no livro de Apocalipse. Irmão Carlos vai estar lendo para nós no capítulo 4. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja Deus. Às vezes as coisas acontecem, só um momentinho, tá, irmão Carlos? As coisas acontecem porque nós não sabemos a quem nós devemos temer. O homem não sabe a quem eles devem temer. Nós devemos temer aquele que tem o controle de tudo. Às vezes eu estava falando com meus filhos hoje, do que você tem medo? Da arma ou daquele que está manejando a arma? Seja uma faca, seja um revólver, uma lança, uma flecha. A arma em si não pode nada. Se ela estiver travada, não pode nada. O perigo é aquele que está manuseando a arma. Amados, às vezes nós temos medo de Satanás. Nós temos medo, terrível medo do diabo. E brincamos com Deus, não temos medo de Deus. Não temos medo de desobedecer a Deus. Amados, Deus tem o controle sobre Satanás. Satanás não pode fazer nada, Satanás é uma arma travada. Ele não pode fazer nada daquilo que Deus não permitir. Nós sabemos muito bem a história de Jó. Deus falava com Satanás, vai, mas você vai até aqui. Daqui você não passa. Você pode destruir tudo que ele tem, mas a vida dele você não mexe. E Satanás não pôde sequer tocar no fio de cabelo de Jó. E depois Satanás voltou lá e reclamou, tudo que o homem tem, ele dará pela sua vida. Então vai, toca nele. Você pode tocar nele do alto a baixo, da cabeça aos pés. Pode fazer dele o que quiser, mas a vida dele você não tira. E Satanás não pôde tirar a vida de Jó. E Satanás, e Jó louvou, exaltou e engrandeceu ao Senhor. E Jó alcançou grande vitória diante de Deus, porque ele sabia a quem ele devia temer. Ele dizia, receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, esta é a nossa condição, é saber a quem nós devemos temer. Nós devemos temer a Deus. Ele tem o controle de tudo, ele não perde o controle de nada. Ele faz o que quer da humanidade. Ele limpa a terra, ele enche a terra, ele limpa a terra, ele enche a terra do jeito que ele quiser. Aleluia. Bendito seja Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego sabia muito bem a quem eles deviam temer. O rei falou, se vocês não se prostrarem diante da minha imagem, eu vou lançar vocês na fornalha de fogo. Eu vou matar vocês. Eu vou destruir vocês. Israel estava tremendo. Israel estava morrendo de medo de Nabucodonosor. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego sabia muito bem a quem eles deviam temer. Eles falaram, rei, o nosso Deus, o Deus a qual nós servimos, ele pode nos livrar das suas mãos. Ele pode, ele tem o controle de tudo. Nossa vida está nas mãos dele. Mas se ele não quiser, o que Jó falou, receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal. Sadraque, Mesaque e Abednego falou assim, se ele não quiser, se ele quiser realmente que nós vamos para a fornalha, nós vamos, ó rei, não vamos nos prostrar diante da sua imagem, não vamos pecar contra Deus, não vamos ofender ao nosso Deus, vai ser muito pior para nós. E o rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes.
E aqueles jovens foram lançados na fornalha. E aqueles homens que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego morreram queimados só no abrir da fornalha, só no se aproximar da boca da fornalha. E lançaram aqueles homens lá. E o Senhor entrou na fornalha com aqueles homens. Glória a Deus. E o que nós vemos? Nós vemos o rei se prostrar diante do Todo-Poderoso. Nós vemos o rei falar: de agora em diante, qualquer um que falar mal, que não se prostrar, que não adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, vai ter problema comigo. E o rei passou a adorar ao Senhor. Aleluia. Porque o nosso Deus tem o controle de tudo. Aleluia. Nada pode nos atingir sem a permissão dele. Aleluia. Glória a Deus. A ele, Isaías diz, 8:13, ao Senhor nosso Deus, seja o vosso assombro, seja o vosso temor, seja o vosso medo. Amados, nós precisamos ter medo de pecar contra Deus. O resto é tranquilo. Aleluia. Bendito seja Deus. Vamos lá para Apocalipse, no capítulo 4. Pode ler, irmão Carlos. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Versículo 2. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Continua. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. Amém. Glória a Deus. Versículo 4. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. 5. E do trono saíram relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são as 7 Espíritos de Deus. Amém. Glória a Deus. Até aí está bom. Amados, nós vemos a visão do apóstolo João, né? Que ele foi arrebatado em espírito. E ele viu o Senhor assentado no seu trono de glória. E ele viu 24 anciãos, 24 tronos, 24 anciãos prostrados em volta do trono do Senhor. E eles, continuando a leitura, não dá para ler, mas a palavra de Deus nos diz que estes 24 anciãos, eles se prostraram diante do Senhor, eles tiraram a sua coroa e adoraram aquele que vive eternamente. Amados, céus e terra se prostram diante de Deus. Aleluia. Céus e terra se prostram diante do nosso Deus. E o homem muitas vezes afronta Deus com seus pecados, com as suas iniquidades. Onde vem acontecendo esses males? Amados, o que eu quero mostrar para os irmãos, que tudo que está acontecendo vem pela vontade de Deus. É a vontade de Deus, é a maneira como Deus trabalha, né? Não é Satanás que está condenando, que está comandando este vírus, não é o homem, não é a China. Isso, a maneira como apareceu, tinha que aparecer em qualquer lugar. Aconteceu de ser na China, poderia ser no Brasil, poderia ser em algum lugar, mas tinha que acontecer porque isso é de Deus. Porque este mal tem vindo sobre a terra. Por quê? Porque os homens estão cada dia mais gananciosos, mais rebeldes, mais covardes. Aleluia. No seu tratamento com o seu próximo, né? Roubando, destruindo, roubando da saúde, estrupando crianças de colo, crianças de 2, 3 anos,
Gente, o que está acontecendo nos causa náusea só de pensar. Imagina Deus que tem que ver essas coisas todos os momentos da vida, todos os momentos da humanidade, todas as gerações, Deus vendo o homem indo de mal a pior. Então Deus começa a operar, né? Ele falou que não ia mais destruir o mundo com dilúvio. Então Deus está tratando com a terra por causa do homem. E nós vamos ver, amados, que João, no capítulo 5, João diz assim: e vi a destra do que estava assentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. João viu um livro diante do Todo-Poderoso, um livro selado, bem selado com 7 selos. E João começou a chorar, porque ele não viu ninguém nos céus, nem na terra era digno de abrir o livro. Aquele livro precisava ser aberto e ninguém poderia abrir aquele livro. Então o anjo falou com João: não chores, o leão da tribo de Judá, ele foi morto e reviveu e venceu, e ele é digno de abrir o livro. Então a palavra de Deus nos começa a falar no versículo 6, irmão Carlos, leia para nós. Está no capítulo 5, versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Versículo 7. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Aleluia. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Amém. Até aí tá bom. Então, amados, nós vemos que o cordeiro que foi morto, Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. Não foi isso que João falou? Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu, ele ressuscitou, ele venceu para abrir este livro, porque ninguém era digno. Não havia nenhum ser no céu que fosse digno de pegar aquele livro e abrir os selos. E quando ele começou a abrir os selos, então eu quero chamar a atenção dos irmãos, os irmãos ver que Satanás não está envolvido em nada disso. É tudo na presença de Deus, é no altar de Deus, é no trono de Deus. Ninguém nos céus poderia mexer naquele livro. Satanás não podia tocar naquele livro. Somente o cordeiro que venceu. Então tudo o que vai acontecer nesses selos veio diretamente de Deus. E a palavra de Deus nos diz no capítulo 6: e vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, numa voz como de trovão: vem. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Um cavalo branco com um cavaleiro com um arco, e saiu vencendo e para vencer, saiu para matar. E quando abriu o segundo selo, capítulo 3, versículo 3, e quando ele abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu um outro cavalo, o cavalo vermelho,
e ao que estava montado nele foi dado que tirasse a paz da terra. Foi-lhe dado que tirasse a paz da terra. Veio de Deus acabar com a paz da terra. Aleluia. Deixa eu pegar aqui. Foi-lhe dado que tirasse a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Então os homens começaram a matar uns aos outros, destruir uns aos outros, e isto veio de Deus. É o segundo selo. E era o cavalo vermelho e o seu cavaleiro. Aleluia. E quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava montado nele tinha uma balança na mão. E ouvi como que uma voz do meio dos 4 seres viventes que dizia: 1 queniz de trigo por 1 denário, e 3 quenizes de cebadas por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Então, aquele cavaleiro veio para trazer a fome, onde as pessoas não vão ter nada para comer. 1 denário é um dia de um trabalhador. Então, uma pessoa vai comprar 1 litro de trigo por 1 denário. 3 litros de cevada por 1 denário. A escassez vai ser enorme na face da terra. Quem trouxe a fome no Egito? Quem foi que falou com Faraó, né? Que deu sonho a Faraó, que o Egito ia passar por 7 anos de abundância, mas depois dele viria 7 anos de fome, que o Egito não ia nem se lembrar da fartura que eles tiveram por 7 anos, né, irmão Carlos? Por 7 anos. E assim aconteceu. De onde veio essa fome? Foi de Satanás ou foi de Deus? Foi de Deus, foi revelação de Deus. Deus revelou para Faraó. E Deus deu a interpretação do sonho a José. Deus concedeu misericórdia ao Egito. Concedeu misericórdia à terra de Canaã, para que sobrevivessem. Deu sabedoria a José para guardar por 7 anos 1/5 de toda a produção, para que quando viesse a fome, eles teriam que comer. E José, pela sabedoria que Deus lhe deu, porque Deus o colocou ali para isso. Só estou mostrando, amados, tudo vem de Deus. Por isso Isaías diz: seja o Senhor o vosso assombro, seja o Senhor o vosso medo, o vosso temor. Nós não temos que temer o diabo. Nós não temos que temer as coisas deste mundo. Nós precisamos fazer como Sadraque, Mesaque e Abidênego. Fazer como Jó. Saber receber de Deus o que Deus tem para nós. E nós temos que Deus tem o melhor para nós, amados. Deus tem um reino celestial. Não importa o que nós vamos passar aqui, o que vai acontecer. O importa, amados, é nós chegarmos ao fim mais do que vencedores. Alcançar o reino de Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. E esse terceiro cavaleiro trouxe fome. Vai trazer fome à terra. E nada disto é o dedo de Satanás. Bendito seja Deus. Quando abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente: vem, dizer vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava montado nele chamava-se Morte, e o Hades o seguia com ele, e foi-lhe dada a autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Ao cavaleiro do cavalo amarelo foi-lhe dado a morte, né? Foi-lhe dado autoridade para matar a 4ª parte da terra. Quantos têm morrido coronavírus, ainda que muitos não foram, mas a contagem deles é alguns milhões. Não é quantos milhões? No Brasil é 7 milhões, né?
mortos? Não, isso não. De infectados. E mortos são 350 e poucos. 1000. Exatamente. Os irmãos têm noção de quanto é a quarta parte da terra? Bilhões e bilhões de pessoas. Bilhões de pessoas. E o cavalo, e o cavaleiro do cavalo amarelo vai sair para matar com espada, com peste, com fome, né? Deixa eu ler aqui de novo. Autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar com espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra. Misericórdia. Ao Senhor nosso Deus, seja o vosso assombro, seja Ele o vosso temor. Nós não temos que temer as coisas deste mundo. Amados, nós não temos que temer Satanás. Nós não temos que ter medo dele, porque ele é uma arma travada. É um revólver perigoso, mas está travado. E não dá tiro se Deus não destravar. Os irmãos estão entendendo? Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Quando abriu o quinto selo, então o que João viu? João viu as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do seu testemunho. João viu as almas dos apóstolos. João viu as almas dos que foram lançados naquele, esqueci o nome, onde os leões devoravam os cristãos. Qual é? Coliseu. João viu as almas daqueles que foram mortos nos coliseus. João viu as almas daqueles que foram apedrejados. João viu as almas viu a alma de Estevão que foi apedrejado, de Paulo que foi decapitado, de João Batista que foi decapitado. Então, João viu as almas daqueles que estavam descansando no Senhor. Olha bem o que diz aqui. E quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, para que os irmãos vejam qual o sentimento que havia naquelas almas. Ali estava Pedro, ali estava Tiago, João e todos eles. Sentimento de vingança. Hoje as pessoas estão aí pedindo a Maria salvação, a Pedro salvação, pedindo eles, e sabe o que eles pedem para a humanidade? Vingança. Esta é a verdade. Eles não pedem misericórdia, não. Eles falam: Senhor, até quando o Senhor não vai vingar o nosso sangue? Eles pedem é isto. E o que o Senhor falou com eles? Mandou que eles aquietassem, acalmassem, descansassem. Versículo: e clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dados a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como também eles o foram. Aleluia. Mandou que eles descansassem até que se completasse o número dos salvos. Existe um número, amados. Existe o número de salvos. É uma multidão? É uma multidão. Mas porque uma multidão que veio de todas as gerações, que comparado a todas as gerações que nasceu, é o mínimo. Por isso a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. O poucos escolhidos é uma multidão. Mas em relação dos que nasceram na face da terra, é o mínimo. Até que se complete o número. Vai chegar o dia do último homem, da última mulher, salvo em Cristo, passar para a eternidade.
Aí acabou. Aí chegou a hora. Aí não tem mais jeito. Completou o número. Completou o número, não entra mais nenhum. Os irmãos estão entendendo? Completou o número, não entra mais nenhum. Não é como o ônibus, né? As nossas lotações, os nossos ônibus, que tem um número lá de tantos passageiros sentados, tantos passageiros em pé, né? Mas só vai entrando, só vai entrando. Não estou falando agora em época de pandemia, que também acontece, mas estou falando que o homem não tem zelo, mas o nosso Deus, ele é zeloso. Amém. Completou o dia, completou o número, acabou, não entra mais ninguém. Até que se completem o número. Repousasse até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como também eles o foram. E vi quando abriu o 6º selo, e houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como o saco de cilícia, e a lua toda tornou-se em sangue, e as estrelas dos céus caíram sobre a terra, como quando a figueira sacudida por um vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se com o livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Amados, o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que essas coisas acontecendo, o sol se tornando escuro, negro, a lua não dando a sua luz, as estrelas caindo, e Deus falando com as almas: calma, ainda tem, ainda, a minha igreja está na terra, os seus irmãos, os seus conservos, ainda vão morrer como vocês morreram. Precisa completar o número, e o sol já escureceu, e a lua já escureceu, ainda está no 6º selo, ainda tem os 7 selos, e na próxima estudo nós vamos entrar nas 7 trombetas. Então, quando alguém falar que a igreja não vai passar pela grande tribulação, está gargalhada, irmão, está fora da palavra de Deus. Amém. Eu creio naquilo que está escrito. Não importa qual pastor, qual bispo, qual apóstolo que vai querer me ensinar o contrário, eu creio na palavra de Deus. Amém? Amém. Assim está escrito e assim será. Amém. Eu creio na autenticidade da palavra de Deus. Eu vejo essas coisas acontecendo e Deus falando: calma, deu a eles cumpridas vestes, descansa, vai dormir, ainda tem um número para completar. Amém? Amém. Então nós vamos parar por aqui, que Deus possa abençoar os irmãos. Quero dar oportunidade agora para algum irmão que quer fazer